Caros filhos, eis o que o Senhor fala para nós hoje. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Eis uma mensagem que o Senhor quer que compreendamos: saber amar, ter o coração como o do próprio Senhor. E por vezes não sabemos amar porque nós não escutamos, porque nós não ouvimos, mas queremos aparecer, queremos ter a última palavra, queremos fazer as coisas, mas esquecemos quem deve aparecer, o que é o centro. Queremos ser ativistas, esquecemos que nosso Senhor nos chama a ser filhos. Queremos expressar uma aparência, mas o Senhor nos chama à intimidade. E é isso que o Senhor nos apresenta hoje. Vemos exatamente isso. Os discípulos tiveram que ser mandados embora pelo Senhor, obrigados a entrar na barca, porque diante de tantas coisas eles queriam fazer e tal, e não cabe a vocês fazerem. Há coisas que quem faz é o Senhor, é Ele que deve se mostrar, não os outros. A nós cabe ser filhos, a nós cabe aprender a receber, a buscar estar, a compreender aquilo que o Senhor diz, a ter intimidade. Nosso Senhor quer que estejamos e compreendamos aquilo que os apóstolos não compreenderam. Quando se expressa justamente a multiplicação dos pães, é a expressão própria do sentido eucarístico, do Senhor que se dá, que se revela, que se mostra. Entender a Santa Missa, entender e compreender aquilo que o Senhor faz conosco, o Senhor que vem a nós e nos chama a este ato de intimidade. Mas nós por vezes ainda temos medo de nos deparar com o Senhor, temos medo de ter intimidade com o Senhor, porque nós não o encontramos, nós ficamos na aparência para com os outros, na aparência de um ativismo, esquecemos de ser, só queremos aparecer. É hora de sabermos mudar. São João, na primeira leitura, mostra exatamente isso, este ato de sair do temor de querer conhecer mais. É o nosso dever conhecer mais, porque se amamos o Senhor, queremos conhecer mais Ele, ter mais intimidade com Ele. Foi isso que moveu São João em primeiro lugar. Soube quem era o Mestre, foi até Ele, queria saber onde morava, queria poder estar com Ele, e diante do convite, vem e vede, Ele foi, e aos poucos foi conhecendo e se inteirando sempre mais. Talvez neste momento São João ainda não conhecesse, ainda não conseguisse se curvar ao Senhor, mas queria conhecer mais, tinha por isso medo. Mas nós somos chamados a ir além. Não devemos mais ter medo do Senhor, não devemos mais ficar apartados dele, mas ao contrário, buscar intimidade. Qual o sentido da Santa Missa? Me lembro de uma ordenação, sinceramente não sei se foi o bispo ou ordenando, mas confesso que na minha eu fiquei pensando umas 2 vezes de fazer o mesmo. Na ordenação, quando se prepara tudo,
Para que se entenda um pouco da dinâmica, se coloca comentários, porque não se é comum aquele rito. Não se participa todo dia. Mas, na própria ordenação episcopal, então foi cortado. E aconteceu aquilo que se faz de modo mais evidente. Se mostrou o rito. Se expressou aquilo que se deve conhecer, pela intimidade de quem vê, e não de um falatório enfadonho e desnecessário. Que às vezes é só um mostrismo de algo que não se revela, de algo que não se manifesta e que só faz perder tempo. Porque não se busca conhecer. Será que nós buscamos conhecer a missa? O sentido expressivo da procissão de entrada? O reverenciar o altar que se faz nas suas diversas formas? O porquê se faz a reverência? Ou então, diante da capela que tem no seu presbitério o Santíssimo, o porquê se faz a genuflexão? Entendemos por que o padre oscula o altar? Entendemos o sentido da saudação? Certa vez uma pessoa perguntou: padre, por que o senhor não cumprimenta o povo, dá bom dia, boa tarde e tal? Porque eu dou mais. É alguém que não conhece. Eu cumprimento com aquilo que há de maior. O Senhor esteja convosco. Há algo de maior? Dá bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem, como é que vocês estão? Isso não é nada. Eu coloco o Senhor. Peço que o Senhor esteja convosco. Sabemos o sentido? O sentido de saber voltar para nós e reconhecer os nossos erros e pecados diante de Deus? De ter este ato de humildade, este ato de saber parar e escutar. Em outras palavras, como certa vez um padre fez na homilia, logo de início, do qual eu sempre falei que gostaria de imitá-lo. Saudou o povo e disse: algo que devemos aprender é calar a boca. A gente sabe fazer isso? A gente sabe ter atenção às leituras? Ou queremos simplesmente falar, colocar coisas, fazer comentários, ter tal coisa, ficamos preocupados com tantas coisas ao redor, esquecemos que é o Senhor que está falando conosco, que a homilia é isso, esse ato do Senhor que fala conosco como Pai, por meio do sacerdote. Não precisa de interpretações precedentes. Deste ato de saber reverenciar e preparar o nosso coração diante do Senhor que se faz presente, que se mostra, que se dá. Do Senhor que mais do que transformar a água em vinho e de multiplicar os pães, Ele faz com que o pão se converta em seu corpo, que o vinho se torne o seu sangue e se dá a nós neste ato presencial como alimento, para que faça parte de nós e nós passamos a fazer parte dele. Conhecemos o Senhor? Temos atenção àquilo que será dito na liturgia? Diante da expressão da liturgia eucarística, que se mostra nessa sublimidade da igreja, que pela voz do Padre se manifesta e conversa com o seu esposo? Nos abrimos a isso?
É a hora de deixar de lado nosso ter medo de conhecer, ter medo de ter intimidade com o Senhor, ter medo de ir mais além e aprender a compreender, conhecer Cristo, aprender a não mais ficar preso ao que os outros vão falar, porque eu vou à missa todos os dias, porque eu me confesso frequentemente, porque eu busco intimidade com o Senhor. Saber dar as caras e dizer: eu quero isto mesmo, quero ser mais, quero ter mais. A Virgem Maria, ao longo de toda a sua vida, buscou isso. A Virgem Maria, ao longo de toda a sua vida, ansiou por isso. Gerou em seu coração a palavra, em seu ventre a palavra se fez carne. Aprendamos também a não mais ter medo como ela. E aprendamos a carregar o Senhor em nossos corações e manifestá-lo em nossas vidas a todos a quem o encontrar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,